Como saber para o que dizer sim? Em tempos de imediatismo, tudo pode parecer urgente e podemos cair facilmente na ideia de que estamos perdendo alguma coisa. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo? É impossível. Se conectar com todas as pessoas? Também. Então, como escolher a sua comunidade com estratégia e construir um network poderoso? É isso que vamos descobrir no episódio de hoje. Bem-vinda ao episódio O Poder do Networking. Eu sou o Andy Azin. E eu sou a Joyce Tai. Somos comunicadoras, influenciadoras e agora podcasters. Criamos o Só Podia Ser Mulher, o seu podcast sobre carreira e negócios femininos, porque acreditamos que mulheres que acreditam nas suas ideias mais loucas é uma revolução. Só podia ser mulher! E para falar sobre como construir um network de maneira estratégica, vamos conversar com ela, que é fundadora do Café Estratégico, uma rede de network feminino. E claro, só podia ser mulher. Quem tá aqui é Isa Cabral! Seja bem-vinda, Isa! Obrigada, meninas, obrigada. E parabéns pelo projeto. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, a primeira pergunta, Isa, é: para quem não conhece o projeto Café Estratégico, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. Então, eu, Isa Cabral, eu acredito que todas as mulheres, elas merecem ter o potencial delas reconhecido, que elas merecem ser independentemente financeira, ou melhor, elas merecem ser financeiramente independentes, elas merecem ter sucesso profissional e que não é fácil. Nós temos muitos papéis, nós somos multitarefas e precisamos sim de uma rede de apoio, precisamos de outras mulheres que nos apoiem, que nos inspirem, precisamos ter o nosso potencial ali, fomentador de projetos, de ideias, apoiado. Então, a Rede Café Estratégico ela surgiu para isso. Ela surgiu para apoiar outras mulheres e fortalecer o empreendedorismo feminino aqui no nosso estado de Pernambuco. Ai, que tudo! E como foi que essa tua ideia surgiu? Conta um pouquinho da tua história antes do Café Estratégico e como foi que tu falou, quero dar andamento nesse projeto. Legal. Na verdade, surgiu de uma dor minha, né? Então, acho que como todos os grandes projetos, eles começam por uma dor, por uma experiência que a gente passa. Então, no meu caso, eu venho do serviço público há muitos anos. Eu entrei muito nova, mas sempre quis empreender, né? Eu digo que está no sangue. Mas, pela vida, por circunstâncias, isso acabou demorando muito mais do que eu gostaria de acontecer. E quando surgiu a ideia, de fato, de empreender na área de treinamentos, de serviços, de mentorias, eu percebi que eu precisava sair daquele casulo de uma área pública e me conectar com outras pessoas, né? Com a área privada, me conectar com outros profissionais. E, para isso, surgiram a questão das lives. Então, eu comecei a fazer lives semanalmente. E o nome da live era Café Estratégico. Então, café por quê? Sempre é bom tomar um cafezinho, é um momento de conexão, de união. E estratégico por quê? Porque tinha um objetivo, tinha uma assertividade. Então, eu queria ali me conectar com outras pessoas, queria aprender e queria também que elas me conhecessem. Então, a ideia inicial já era fazer network, só que eu ainda não sabia disso. E aí, com o passar do tempo, isso aconteceu há pouco mais de um ano, durante esse período eu percebi o quanto o network colaborou com essa minha entrada nesse mundo da área privada, o quantos negócios, quantas pessoas maravilhosas eu conheci, quanto elas agregaram na minha vida e o quanto também eu pude agregar na delas. Então, eu percebi que realmente o network ele tem um poder muito forte na nossa vida. Ele transforma as vidas das pessoas, né? Eu gosto de dizer que você só precisa, às vezes, conhecer uma pessoa para ela mudar o teu destino. E é sobre isso, é sobre se conectar com pessoas, sobre colaborar na vida delas e sobre como elas podem colaborar na tua. Né? E daí surgiu o café e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje temos aí mais de 300 mulheres, né? A gente se encontra em eventos presenciais, eventos online, a gente troca, a gente compartilha, a gente inspira e a gente aprende todos os dias. Então, vamos falar do network em si, que eu acredito que é uma dúvida para muitas pessoas, né? Como é que você faz para ter discernimento do que, por exemplo, vai ter um determinado evento. Será que esse evento faz sentido para mim? Será que eu devo ir para esse evento? Muitas vezes a gente fica na dúvida, né, na área profissional. Será que vale a pena? Ou um grupo de pessoas, será que vale a pena eu ficar me conectando com esse grupo de pessoas? Então, como estabelecer um network de forma estratégica, sem virar um grande arroz de festa, digamos assim, que vai para todos os lugares, porque acha que sempre vai encontrar alguém ali que pode lhe ajudar profissionalmente? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum.
Então, o que é que eu falo? Tem até um post falando sobre isso, né? Fazer network não é ser arroz de festa. Tem uma amiga que falou, eu não tenho como fazer network, porque eu tenho que estar indo para eventos toda semana, eu tenho que estar... Eu não tenho tempo. Eu falei, nem eu. Né? Quem é que tem tempo de estar o tempo todo saindo ou em eventos? E recurso financeiro também. Mas, se você for estratégico, que aí vem a questão do estratégico, você vai poder analisar aqueles locais, eles são interessantes para mim, tem o público que eu converso, tem algo que vai agregar para mim profissionalmente, é uma palestra de um profissional muito bom, ou então o espaço vai estar cercado de pessoas que são interessantes eu me conectar. Você tem que analisar tudo isso. Agora, para isso acontecer, você tem que saber uma coisa. Qual o teu objetivo a fazer network? Você tem que saber, em primeiro lugar, isso. Não, eu quero ficar conhecida, eu quero autoridade, eu quero vender. Então, qual é o seu objetivo? Então, daí você vai analisar os locais que você vai, os grupos que você vai participar, precisam ser grupos que te agreguem, que você tenha poder de fala, que você possa também se comunicar, que você também possa agregar. Então, você vai ter que analisar aquilo ali. Está tendo ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Você tem que analisar isso, sim. Então, network não é brincadeira, não é mimimi, não é ficar passeando. É você, de fato, ter estratégia e você investir nisso. Porque network bom, ele custa caro. Você tem que pagar por isso. Você paga para ter acesso a alguns locais, você paga para estar com mentores, você paga para estar em alguns espaços, mas você vai ter um retorno para isso. Então, por isso, você precisa começar com estratégia. O que é que você quer fazer? E as pessoas que vão estar lá, é interessante eu me comunicar? É interessante para mim? Porque existe o network bom e o network ruim. Então, você ficar em locais onde não vai estar bom, não vai ser bom para a tua imagem, né? Onde não vai agregar para você, onde as pessoas que estão lá, de repente, não tem nada a ver com o teu propósito, com o teu trabalho, isso não é bom. Então, não é conhecer muita gente, é conhecer as pessoas certas, é estar nos locais certos. Então, começa por aí, né? As pessoas têm que ter essa noção para justamente não estar investindo o tempo delas, desperdiçando, aí seria um desperdício de tempo e de dinheiro. Totalmente. E uma coisa que me veio na cabeça, você até falou assim, network você tem que investir também. Isso. Só que tem gente, todo mundo começa de um ponto, né? Todo mundo começa de um lugar. Eu fiquei pensando, digamos que eu estou no início da minha carreira e eu quero começar a criar uma rede. É possível também, né? Tipo, por exemplo, eu e o Wendy, a gente se conheceu na universidade. A gente estudou junto, a rádio e televisão, e 5 anos depois a gente resolveu fazer um podcast juntas. Então, acaba gerando network dependendo de onde você está, né? Exatamente. Você pode, com a criatividade, criar uma rede. Você precisa simplesmente ofertar algo de valor. Então, você precisa gerar valor nas pessoas para que elas queiram se manter na sua rede, né? Então, é sobre isso. Então, se você tem algo de valor para agregar, uma informação, um espaço, você pode começar com isso. Conhece o teu público, conhece quem são as pessoas que você quer se comunicar, cria o teu nicho. São só mulheres, mulheres jovens, mulheres mais maduras, homens também. Enfim, quem é o teu público? O que é que você pode oferecer de valor? E ver que forma você pode criar isso. De repente, eu não tenho condições ainda de fazer um podcast, mas eu posso fazer uma live. Né? Eu posso fazer uma aula ao vivo no Meet, no Google. Então, tem várias plataformas gratuitas que você pode utilizar. Né? A questão é sempre isso, é você saber o que de valor você pode agregar na vida de alguém e aí as pessoas vão chegando até você. Uhum. Outra dúvida que eu acho que deve ser uma loucura é como eu vou fazer network se eu sou uma pessoa tímida? Tem muita gente que é introspectivo. Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou em tal evento? O que é que eu vou dizer para determinada pessoa? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Isa, sobre o desafio para pessoas que são introspectivas, né? Como é que elas fazem network? Eu gosto de dizer que o network, ele é uma habilidade, né? Então, é uma habilidade que você pode, sim, trabalhar e melhorar. Tanto que hoje eu ensino as pessoas a fazer network. Então, mesmo as mais tímidas, mesmo as antissociais, né? Que eu até digo que eu já fui uma antissocial. Hoje eu sou uma antissocial em recuperação, tá? Tenho meus picos ainda. E aí, tudo depende do seu querer. Não, realmente eu estou disposta a conhecer outras pessoas, eu quero me abrir. Né? Então, você vai aos pouquinhos, da sua forma, conhecendo outras pessoas. Eu nunca digo assim, você não é comunicativo, você vai subir no palco, você vai começar a falar, você vai... Não, você vai aos poucos. Alguns eventos que eu faço, tem as pessoas que falam, Isa, eu sou obrigada a falar, eu sou obrigada a me apresentar. Eu falei, não, você não é obrigada. Mas, às vezes, sabe o que acontece? Quando elas estão num ambiente onde elas sentem a vontade, onde elas veem outras pessoas também quebrando alguns tabus, elas acabam se soltando.
Então, eu já vi várias tímidas, várias antissociais se soltando, falando, e depois disseram, poxa, foi tão legal. Às vezes, o ambiente que você tá vai te ajudar, tá? Então, existe sim formas de você melhorar a sua comunicação, existem formas de você quebrar algumas barreiras mentais. Por exemplo, como você falou, eu não tenho o que agregar. Todos nós temos algo de valor para agregar. Então, quando você conhece isso, eu ensino isso também, quando você conhece naquilo que você é bom, as suas potencialidades, isso te ajuda até a formar o teu discurso, formar o teu pitch de apresentação. Então, aos poucos, mesmo você que é muito tímida, mesmo você que se considera antissocial, é possível fazer um bom network e gerar valor na vida das pessoas e na sua vida. E é muito doido você pensar, porque assim, eu sou de comunicação, por muito tempo eu me achei muito extrovertida, mas eu percebi que quanto mais assim eu ia amadurecendo, eu ia ficando mais no meu cantinho. E, tipo assim, era muito difícil pra mim me comunicar com pessoas que eu não conhecia, digamos assim. Então, quando você fala, pessoas tímidas, às vezes elas têm vergonha de começar a falar, será que eu me apresento? Posso? É importante você fazer esse esforço, né? Eu lembro uma vez que eu tinha que ir para um evento muito importante para mim. E eu ia conhecer várias pessoas do nicho de comunicação, pessoas com 20 anos de carreira, globais e tal. Eu passei... Nossa, se o meu assessor estiver assistindo, ele vai descobrir isso agora. Eu passei o dia todo antes do evento mal. Eu fiquei com dor de barriga. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ficar perto de Chico José, meu pai amado, Deus Pai, o que é que eu vou falar? Eu fiquei o dia todo assim. E aí, quando eu cheguei lá, parece que eu tinha treinado tanto isso, de ficar, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, que tudo aconteceu super tranquilo. Eu sentei do lado do meu ícone do jornalismo, sabe? E troquei papo com ele e foi massa, foi muito legal. Mas isso só aconteceu porque eu olhei e falei assim, mesmo passando mal, mesmo tendo um passamento aqui, eu vou. Então, é muito importante você falar assim, olha, vai ser difícil para mim, mas eu tenho que estar lá. E isso abriu várias possibilidades. Eu voltei, eu passei mal um dia anterior e depois eu estava super feliz. E isso fez assim, poxa, que legal. Olha que potência isso me deu agora. Então, é muito importante você colocar esse gás em você, né, Isa? Exatamente, é a mentalidade, né? Então, você mentalizou que era possível, que você que ia ser bom. E na hora aconteceu, fluiu. Então, a mentalidade, ela vai ajudar no teu comportamento. Isso é maravilhoso. É sobre isso. Pois é. O Joyce falou de uma coisa agora e eu acabei lembrando também, porque assim, às vezes as pessoas veem só aquele momento das redes sociais. Por exemplo, eu lembro desse dia porque eu estava acompanhando nos stories de Joyce. E aí ninguém imagina que por trás das câmeras Joyce estava super nervosa. Eu, por exemplo, precisei fazer uma gravação, E eu tô rindo porque ninguém vai imaginar, mas eu precisei fazer uma gravação com o Léo Santana. Fui entrevistar ele antes de um show. E aí... Léo Santana não, Glória Groove. E aí, eu passei o dia passando mal. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu fiquei muito nervosa o dia inteiro. Eu lembro, o dia do show foi num domingo. E o meu domingo acabou. Eu não curti o domingo inteiro, porque eu estava nervosa, pensando o que é que eu ia falar pra ela. Glória Groove, o que é que eu iria falar. E como é que ia ser. E eu fiquei muito nervosa. Mas as pessoas só viram nas redes sociais a minha entrevista, muito simpática, muito risonha, né? Lidando ali com ela. Então, assim, não acredite em tudo que você vê nas redes sociais, porque às vezes a pessoa que tá lá muito risonha, muito espontânea, ela também está fazendo um super esforço para estar ali. Então, às vezes a gente pensa assim, caramba, todo mundo é super comunicativo, todo mundo vai nos eventos, todo mundo cumprimenta pessoas importantes e eu não consigo fazer isso. Não, você não está vendo, na verdade, os bastidores, né? Porque realmente o nervosismo bate. Exatamente. E tem um outro tabu aí, que é pessoas muito comunicativas fazem um bom network. Nem sempre, né? Então, existe uma questão que as pessoas, às vezes, muito comunicativas, muito extrovertidas, elas gostam muito de quê? Falar. E falam muito. Mas network é sobre ouvir. Você primeiro tem que aprender a ouvir o outro. Você tem que dar espaço para o outro falar. E isso vai gerar conexão. A gente, por exemplo, a gente vai conhecer uma pessoa, paquera, primeiro encontro. Se o cara começa, olha para o relógio, olha para lá, não presta atenção em você, já vai dar aquela coisa, já esfria. A gente gosta de quê? De atenção. A gente gosta que as pessoas se interessem pela gente. Então, é sobre isso. É uma coisa que eu ensino também. Gente, primeiro escute, pergunte, se interesse verdadeiramente pelo outro. Então, quem às vezes fala muito,
tem aquela ânsia logo de falar muito e esquece de ouvir. Então, isso já vai ser uma barreira para criar uma conexão. Se a outra pessoa não for tão extrovertida e também não colocar à frente e dizer, deixa eu falar também, entende? Então, é bom também ficar atento a isso. Os comunicativos e os extrovertidos, vamos aprender a ouvir, vamos ser mais interessados verdadeiramente nas pessoas. Isso já vai abrir ali uma janelinha, vai facilitar teu network. Isso é legal que você falou, porque é uma coisa que... Até uma das perguntas que a gente queria fazer para você é como fazer um network assim, sem parecer que você está querendo se aproveitar da pessoa, né? Porque, às vezes, como você falou, você tem tanta urgência de mostrar o seu potencial que você atropela o outro. E aí você sabe que aquela pessoa vai poder abrir portas para você, mas aí você não escuta ela de verdade, você não se interessa, você está ali só a benefício próprio. Não é assim que funciona, né? Não. Nenhum relacionamento produtivo, genuíno e duradouro se mantém dessa forma. Nenhum. Pessoal, profissional, nenhum. Então, um relacionamento, você vai conhecer alguém, né? Eu digo que tem 4, 6, né? Então, primeiro você vai conhecer alguém. Eu cheguei aqui e conheci vocês, né? E depois disso, a gente vai o quê? A gente vai ver as conexões, a gente vai ver aquilo que a gente tem afinidade, a gente vai se conhecer um pouco melhor. E para isso vão vir as perguntas, né? A gente vai realmente se interessar pelo outro. Depois disso, a gente precisa de quê? A gente precisa cultivar esse relacionamento. E como é que a gente cultiva um relacionamento? Agregando na vida do outro, se preocupando com o outro, buscando saber como eu posso ajudar na vida do outro. Assim como um relacionamento qualquer, minha gente. A gente precisa cultivar esse relacionamento. E depois manter esse relacionamento a longo prazo. Então, se você eu começo aqui, conheci vocês, a gente teve uma conexão, projetos afins, poxa, já convidei, vamos para o meu evento, vamos aqui. Mas aí, de repente, esfria. E acabou. Vai ser simplesmente um bom contato que morreu, né? Que aconteceu, que foi um match maravilhoso, mas não manteve. Então, é muito importante você conhece, você se conecta e você cultiva esse relacionamento para que, de fato, se perdure. E essa questão do interesse, acho que eu tivesse um post falando sobre isso, que ser interesseira não é um problema. Não é Mas mesmo. sabe qual é o problema? Não ser interessante. Você não se interessar pelo outro. Isso é um problema. Porque interesses todos nós temos. Faz parte. Eu tenho interesse em crescer profissionalmente, eu tenho interesse em estar em locais bons, eu tenho interesse em conhecer pessoas boas, eu tenho interesse em fazer negócios com as pessoas. E vocês também têm. A questão é, eu estou sendo também interessada no que você faz? Eu também estou sendo interessante para você? Porque a gente precisa ser interessante. Eu gosto de falar que a mulher, ela tem que ser uma mulher ímã. Ímã já quer dizer o quê? Atração, né? Porque mulheres se atraem por mulheres. Se atraem pela ideia, pela personalidade, pela postura. Então, é importante a gente se atrair também por aquele profissional. Então, ímã é de quê? Inteligente, interessante. Tem alguma coisa para agregar. Então, eu estou conversando com vocês. É interessante que tenha algo de interessante que eu possa passar para vocês. Que vocês, poxa, que ideia legal. Eu posso aplicar na minha vida, eu posso aplicar na minha carreira. Poxa, a Isa é legal, eu vou seguir ela no Instagram, eu vou querer saber mais, eu vou querer participar de um treinamento dela, então ela tem alguma coisa para agregar na minha vida. Isso foi um interesse, não foi? Tem algum mal nisso? Não. Então, é sobre trocar. Eu gosto muito de falar conexões, é você criar, de fato, conexões com as pessoas. Então, não há nenhum mal isso, pelo contrário, isso é muito bom, todo mundo sai ganhando. Né? Isa, para quem está no começo da carreira e não tem nada a oferecer, digamos assim, caramba, eu estou começando agora, na verdade, eu quero me conectar com pessoas que são da área já. Como é que faz isso? Assim, você segue a pessoa, interage com ela online para ela saber que você existe? Como é que você faz network se você não conhece ninguém da área que você quer entrar? Então, existem várias possibilidades, né? Eu, por exemplo, comecei fazendo lives. E aí começaram a chegar pessoas, públicos, começaram a chegar outras mulheres. No começo o foco não era só mulheres, mas assim, por eu ser uma mulher, por eu me comunicar muito com mulheres, acabou que foi uma coisa natural. É uma possibilidade, é gratuito, precisa de quê? De disponibilidade. Um outro formato é você participar de eventos, e existem eventos, inclusive, gratuitos, tá? Que você pode participar de forma presencial ou de forma online, onde você também vai poder conhecer pessoas ou da tua área, se for o caso, ou de áreas diferentes, que é algo que eu sempre estimulo. É importante você também conhecer, sair um pouquinho do seu casulo, né, do seu nicho, da área de atuação, e conhecer outras pessoas também, que inclusive são potenciais consumidores seus, né? Dificilmente quem compra seu é do seu nicho, né? São pessoas também de outras áreas. Então, existem eventos, existem treinamentos, existem espaços
colaborativos, você pode participar. Gente, você pode fazer network em qualquer lugar, no final das contas. Você pode fazer numa padaria, você pode fazer num restaurante, você pode fazer numa praia. A grande questão está na sua mentalidade. Se você colocou na cabeça, né? Poxa, eu quero me conectar com outras pessoas. Eu quero crescer na minha área. Eu sei que é importante eu me comunicar com outras pessoas que vão também agregar na minha vida. Então, as possibilidades elas começam a aparecer. Eu digo muito que é uma questão de energia também, sabe? Quando você está disposto àquilo ali, as coisas vão se conectando. Então, existem bem vários grupos de network, como tem o Café Estratégico. Existem outros aqui na nossa região também. Então, procura um grupo de network, procura um espaço onde você possa também colaborar e também obter resultados, obter também insights. Então, tudo isso, aos poucos, vai acontecer. Uma outra coisa bem legal do network é que, por exemplo, eu conheço, sei lá, Jana. Jana é uma pessoa que ela conhece quantas pessoas? Um mundo de pessoas. E ela pode me abrir essas portas, me apresentar essas pessoas, pessoas que talvez eu nunca fosse conhecer. Então, eu digo que, de fato, conhecer alguém, ela abre uma porta para um novo mundo. Então, imagina, se eu conheço 10, são 10 mundos que eu vou vir a conhecer se eu me conectar com essas pessoas. Então, vai aumentando, aos poucos, vai multiplicando. Mas eles começaram esse podcast. Abriram o perfil do podcast. Começou, uma pessoa participou. A rede dela já vem com ela. Outras pessoas vão vir com as outras pessoas. Então, as coisas elas vão se multiplicando. Mas só chega gente que está conectada, que está com o mesmo propósito, que tem os mesmos interesses, e tudo bem. Uma coisa que eu falo também, você não vai dar match com todo mundo. Você não vai se conectar com todo mundo. Você não vai fazer network com todo mundo, nem queira. Aquela pessoa que é muito ansiosa, chega num evento, sai dando cartão para todo mundo, chega falando com todo mundo, oi, meu nome é fulano, eu faço isso. Dificilmente você vai gerar uma conexão boa ali. É melhor você focar em 3, 4, 5 no máximo, ver realmente o que é que de fato vocês têm em comum. Eu tenho até uma atividade que eu criei, a Agenda de Ouro do Network, né, que eu ensino também nesse treinamento. E aí lá tem algumas perguntinhas que você vai fazendo e você vai escrevendo. Isso vai te ajudar a ver, pô, de fato, você é uma pessoa que conecta comigo. Qual vai ser o nosso próximo encontro? Como é que a gente vai poder contribuir na vida uma da outra? Então, existe uma estratégia para isso também, né? Porque senão você vai estar ali, ó. Chega a hora que você vai dizer, network não funciona, network não é para mim. Mas você não está sabendo, de fato, utilizar esse poder do network. Falta o autoconhecimento, né? Que eu acho que você fala muito, é tipo, você precisa saber qual caminho você quer, porque se você não sabe qual caminho você quer, qualquer vai servir e não vai servir também, necessariamente. É a história da Alice, né? Exatamente. E aí, uma coisa que a pergunta de Wendy ficou na minha cabeça, ela falou assim, como é que faz para você fazer network quando você tá começando, você não sabe ainda as coisas, você não está bem capacitado, digamos assim. E aí me veio na cabeça que você precisa, antes de tudo, também estudar, que eu acho que é o que você traz também, sabe? Estudar você mesmo, estudar o que você quer para sua vida, estudar a sua área. Por exemplo, quando eu entrei na Universidade de Comunicação, eu tinha 17 anos, eu vim do interior, eu falei assim, eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes. Qual a chance de eu ser comunicadora, jornalista, seja o que for aqui, cineasta, imagina? Aonde eu vou ter emprego? Não vai ser nessa cidade, eu já sabia disso. Então, eu me mudei, vim para Recife, e eu não conhecia ninguém dessa área. E aí, beleza, não conheço ninguém, comecei a estudar. Então, aquela galera ali, os meus professores, foram a minha primeira rede. Foi tipo, conheci jornalistas, são eles, são assim. Os meus colegas, eles não são jornalistas ainda, mas um dia eles vão ser. E quando eles estiverem num local, talvez eles lembrem de um trabalho que eu fiz com eles. E isso acontece. Isso. Uma coisa que eu percebo muito na universidade, eu falo muito isso, e eu consigo ver isso na universidade de duas formas diferentes, porque eu já estou na minha segunda graduação. Então, na primeira foi quando eu iniciei, e eu não sabia como as coisas aconteciam. E a segunda, eu já estava no mercado de trabalho, estava trabalhando, já tinha chamado alguns colegas para trabalhar, já tinha indicado para outras empresas, esses colegas. E aí eu vejo, tipo, por exemplo, os meus amigos da atual faculdade, mais jovens, assim, eles não se conectam tanto, às vezes ficam de picuinha, às vezes não dão tanto num trabalho, vocês estão fazendo trabalho junto, aí ele te deixa fazer sozinha. Aí eu olho e falo, mano, você tá perdendo uma oportunidade, porque no dia que eu tiver o contato quando precisar, talvez eu não te indique, porque eu vou lembrar que você me deu trabalho, entendeu? Tipo assim, você me deu um trabalho, você não dedicou. Se você tivesse dedicado atenção, eu ia conhecer o teu potencial. Não é que você não tem, mas como você deixou de agregar, como eu posso te indicar? Sim. Então, a gente tem que aproveitar onde a gente tá mesmo, dá pra fazer. Inclusive, se você não tá
super capacitado, começa a fazer network com as pessoas que estão ali no mesmo grau que você, porque às vezes a gente está embaixo e a gente já quer ir pro topo e aí começa a exagerar. E aí talvez as pessoas olhem a pessoa que está no topo e comecem a olhar, tipo, olha, não sei, tá querendo parecer demais antes de ser. Isso é um problema, né, Isa? O que você falou foi maravilhoso, assim. Acho que ficou bem claro para as pessoas entenderem que, primeiro, todos temos uma rede network. As pessoas acham, eu não tenho ainda, tal, mas todos temos. Todos estudamos em alguma escola, já passamos de algum curso, moramos em uma área ali onde criamos amigos. Então, todos já... A gente não nasce com uma rede, mas vamos dizer, você tem 18 anos, você já tem uma rede network. Pode não ser aquela rede que você quer, lógico. Mas você já tem, você já conhece algumas pessoas. E o que elas lembram de você? Né? Poxa, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que estuda, é uma boa estudante, é uma pessoa amiga, é uma pessoa que agrega. Você vai estar sendo lembrada na memória das pessoas de forma positiva. É muito mais fácil que elas te indiquem para alguma coisa quando aparecer a oportunidade. Então, por exemplo, até hoje eu vejo o reflexo do meu trabalho de anos atrás, eu recebendo indicações. Tanto onde eu trabalho, no meu serviço público, né? Acabei de receber, por exemplo, um convite de uma pessoa que trabalhou comigo há mais de 5 anos atrás. E lembrou de mim para uma oportunidade que surgiu numa área nova lá. E eu fiquei, poxa, que legal. Isso é network. Isso é você cultivar na vida das pessoas o valor que você tem. Então, eu falo que o network ele é uma arte de cultivar e de médio e longo prazo. Eu conheci vocês agora, a gente vai ser best friend, a gente vai agora um indicar a outra. Não, vai levar um tempo para a gente se conhecer melhor, para a gente ver ali o potencial que uma tem, para a gente, de fato, lembrar agora, poxa, eu vou indicar o trabalho de Isa, eu vou fazer. Então, as coisas vão levar um certo tempo. Vão, mas é muito bom. Por quê? Porque vai gerar fruto. Tenha certeza que gera frutos. Né? Eu digo porque, realmente, de fato, foi algo transformador na minha vida. E vem transformando a vida de muitas mulheres que eu acompanho. Né? Então, é importante, primeiro, você saber que você tem uma rede, tem. Mas você tem o potencial de torná-la muito maior e muito melhor. Eu gosto de dividir os nossos contatos em 3 tipos. Nós temos aqueles contatos esquecidos, que são aqueles que a gente fez ao longo da vida, mas perdeu contato, por vários motivos. Então, são contatos bons, é muito importante você levantar esses contatos. São pessoas que, poxa, são legais, a gente teve um match bacana, mas por conta da vida, do dia a dia, da correria do trabalho, a gente mudou de área, acabou deixando de se falar. Vê se não vale a pena retomar esse contato, porque pode ser um excelente contato de network, pode ser uma pessoa que pode te abrir uma porta, que pode fechar um negócio com você, que pode te indicar para alguém. Então, trabalhe nos seus contatos esquecidos. O segundo tipo são os seus contatos atuais. Vocês que trabalham juntas, que estão ali no dia a dia, que estão ali na empresa, que estão ali no negócio, que estão ali no ambiente de amigos. Esses são os contatos atuais. Eles precisam de uma estratégia própria também, para você manter e cultivar o relacionamento, para que eles não virem contatos esquecidos. E existem os contatos a fazer, que são aquelas pessoas que você precisa conhecer, que são aquelas pessoas que são interessantes na tua área profissional, são aquelas pessoas que vão ser novos clientes. Então, sempre tem os contatos a fazer. Por exemplo, vocês foram um contato que não estavam na minha rede. Então, eu conheci o projeto, me aproximei do projeto, eu vi que era um contato interessante para mim, para o meu projeto e vice-versa. Então, deu match, vocês também acharam e a gente virou um contato atual. Então, é mais ou menos assim que a mágica funciona. Então, todos temos sim. Agora, a gente precisa ser um pouco mais estratégico. Né? Pronto. Eu percebo que Isa, ela vai criando toda uma metodologia para fazer o network, que as pessoas podem pensar assim, mas para fazer network é algo espontâneo, é só conhecer, conversar com as pessoas, mas existe toda uma estratégia por trás, e eu queria que tu falasse sobre o teu projeto, que tu costuma dizer que network vale mais do que dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso, Isa, por favor. Falo sim, e olha, não sou eu que falo isso só, né? Na verdade, você vê grandes profissionais, grandes empresários falando sobre isso. Então, realmente, o network, ele vale mais do que dinheiro. Eu tenho até um exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos. Eu fui convidada para um jantar, um evento, onde eu fui uma das palestrantes. Era um evento pequeno, para 25 mulheres, mais ou menos. E era convite, não era pago. E aí eu fui convidada, pude levar também mais uma convidada. E chegou alguém e falou, eu quero participar. Eu me inscrevo, onde é que se inscreve? Quanto custa? E aí eu tive que explicar que não era um evento pago, era só para convidadas e tal. E aí me diga, essa pessoa, ela podia ter todo o dinheiro do mundo, mas ela não pôde participar, ela não teve o acesso. Nesse exemplo específico, o network, que foi quem me fez estar lá, porque eu fui convidada por uma pessoa que fazia parte da minha rede network. Vale mais do que dinheiro ou não? Com certeza. Eu fiz até essa pergunta lá. Eu falei, quanto vocês investiram para estar aqui hoje?
No máximo fez a unha, né? O cabelo foi um investimento. Né? E foi um jantar harmonizado, enfim, algo tudo muito, muito organizado, mas só foi um network. Todas que estavam lá foram convidadas por alguém que conhecia elas. Então, o network, de fato, ele vale mais do que dinheiro. Tem um vídeo que eu vi, eu te esqueci agora, eu vou lembrar, mas quem foi que fala? Que ele diz assim, foi para o Érico Rocha, fizeram essa pergunta para ele. Érico, digamos que você perdesse todo o seu dinheiro hoje. Aconteceu alguma coisa, faliu a empresa, o que acontece? A gente perde dinheiro, as pessoas falem, isso acontece, você pode perder todo o seu dinheiro. Quanto tempo você demoraria para voltar a ter todo o dinheiro que você tem e tal? Ele olha, muito menos do que no começo, muito menos do que eu demorei para conquistar. Por quê? Hoje eu tenho uma rede de contatos, de pessoas que eu posso chegar ali e dizer, me leva para o teu evento, faz uma live comigo, faz um negócio comigo, me indica alguém para fechar um negócio comigo. E quem não vai fazer? Né? Então, o network, eu tendo ali bons contatos, eles podem me ajudar tanto a me recuperar, quanto manter e quanto crescer. Então, isso aí vale mais do que dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro, pode ir para um evento mais caro, mas você pode não ser lembrado, não ser indicado, não quiserem consumir o teu produto. Enfim, existem várias formas. Então, o network, sim, ele vale mais do que dinheiro e é algo que só vem a crescer. Então, é feito uma plantinha que você rega, ela vai crescendo e vai dando frutos. E eu invisto nisso, eu, Isa Cabral, e eu insisto que outras pessoas também abram os olhos e enxerguem o potencial que isso tem. Porque não sou eu que estou falando. São grandes profissionais que estão aí. E me diga uma coisa, você prefere fazer negócios com amigos ou com inimigos? Com amigos. Com pessoas que você conhece, com pessoas que você se conecta. Então, é sobre isso. É sobre conhecer pessoas, é sobre elas te conhecerem e elas vão te indicar, elas vão querer fazer negócios com você. Isso é natural, gente. Só que as pessoas não nomeavam isso como network. Mas isso é natural. Agora, a gente precisa a gente precisa ser assertivo para poder, de fato, a gente colher esses resultados, esses frutos. Tem até um conteúdo que eu vi esses dias que eu gostei muito, que ela falava assim, seja uma amiga interesseira. E você até trouxe essa questão, né? Mas nesse sentido de, poxa, essa menina que ela estava falando nesse conteúdo, ela falou assim, seja interesseiro não só profissionalmente, é sempre bom você ter alguém que te agregue de alguma forma numa conversa, seja no que for. Mas ela falou assim, olha, eu dei uma palestra para o time de conteúdo, de marketing de conteúdo da Globo, porque eu tinha uma amiga que tinha esses contatos e me indicou para dar essa palestra. Então, ficou muito na minha cabeça a mensagem, né? Tem amigos que numa roda de oportunidades, numa mesa de oportunidades, falem o seu nome. Porque sempre tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Principalmente quando você cria essa possibilidade de vitrine. Uma coisa que eu percebo na minha jornada, eu sempre trabalhei muito nos bastidores. A nossa formação é para trabalhar nos bastidores. Mas chegou um momento que eu percebi assim, eu falei, nossa, os meus conteúdos são muito legais, grandes influenciadores, grandes marcas usam, produzem o meu roteiro, mas ninguém sabe que sou eu. Na verdade, fica o nome da marca. Foi fulana de tal que fez. Aí eu via todo mundo, adorei, esse roteiro ficou incrível. Obrigada, mas ninguém vai saber que foi eu que fiz. E aí eu olhei e falei, eu sou comunicadora, para que as pessoas entendam que eu que faço, eu vou botar a minha cara. Já que eu sou de comunicação, eu sei que tem gente que vai detestar, que não vai querer, mas estava na minha jornada aí de trabalho. E aí eu comecei a produzir e as pessoas começaram a me ver, né, também, e entender que eu produzia, que eu fazia aqueles tipos de conteúdo. E aí é muito diferente quando as pessoas sabem que é você que faz. A forma de tratamento. Um dia, eu até mandei para minha mãe, achei muito engraçado, que eu perdi uma vaga de trabalho por ser boa demais. A pessoa tinha entrado em contato comigo pelo LinkedIn e eu tinha deixado de atualizar o LinkedIn há muito tempo. Comecei a empreender e tal, e aí o que eu estava atualizando eram as minhas redes sociais e tal, sim, não o LinkedIn, então deixei um pouco abandonado. Aí apareceu um contato, e aí a pessoa, eu queria alguém para minha empresa, e aí eu falei assim, olha, eu trabalho dessa forma, eu atendo nos bastidores também, empresas eu atendo dessa forma, assim, assim, assado. Só que essa pessoa queria alguém para lá, só que eu falei assim, olha, dessa maneira não bate com a minha forma de trabalho é essa, essa e essa. Aí quando eu mandei as minhas redes sociais, a pessoa mudou a forma de falar comigo. Isso eu não acho muito legal que isso aconteça, mas parece que a pessoa viu o meu trabalho, viu, tipo, os clientes que eu já tinha atendido, a forma que eu fazia, e a pessoa botou, tipo, um valor deste tamanho, e antes, quando eu era só, digamos,
o meu LinkedIn estava no meu perfil de bastidor antigamente e tal, sem estar atualizado, tinha um valor muito menor. Então, assim, é chato, não é legal dessa maneira, mas a internet está aí, as mídias estão aí. Exponha o seu trabalho, mostre o que você sabe, porque tem muita gente que sabe muito e fala, não quero fazer, não acho que não estou pronta. E tem gente que sabe bem menos que você, mas está aí botando o trabalho para jogo e sendo um ótimo marqueteiro de si. Então, principalmente mulheres, eu vejo que mulheres se escondem muito, falam assim, vou aprender. Às vezes você já sabe muito, mana, só bota teu trabalho na vitrine que vai dar certo, né? Maravilha, maravilha. Eu não sei se eu falei todos o imã, né? Não sei se eu falei todas as palavrinhas, mas assim, uma delas é se você ser autoconfiante, que é o azinho. Então, as pessoas, elas confundem autoconfiante com arrogante. É diferente. Então, autoconfiante, você sabe o valor que você tem. Você precisa confiar em você e você precisa mostrar isso. Então, eu sempre falo, não seja insegura. Quando você for falar de si, a gente gosta muito, principalmente mulher, né? De colocar defeito nas nossas coisas. Ah, mas não tá tão bom assim. Ah, eu fiz esse roteiro, mas... Ah, amiga, não tá tão bom. Tá bom, tá muito bom. Pode melhorar? Pode, mas tá muito bom. A gente precisa ser entusiasta do nosso trabalho. A gente precisa apresentar isso, porque senão as pessoas não vão confiar em você. Elas não vão te ver como uma autoridade nessa área. Então, sempre tem a aprender, sempre tem. Eu sou uma estudante contínua, né? Desde que eu comecei e não vou parar nunca. Então, sempre tenho que aprender. Sempre uma palestra vai ser melhor que a outra. Sempre um trabalho vai ser melhor que o outro. Sempre um evento vai ser melhor que o outro. Porque a gente está em contínuo crescimento, aprendizado. Mas hoje, eu sou muito boa. Eu sei muito. Eu sei que eu posso agregar muito na vida das pessoas. Então, a gente precisa dessa autoconfiança e transparecer isso para o mundo. Totalmente. Olha, chegou a hora do quadro. Eu amo esse quadro, que tem tudo a ver com network, porque a gente, quando vai encerrando isso, a gente pede para a pessoa indicar uma mulher. A gente sempre fala da importância de você trazer referências. Pode ser qualquer área de trabalho, tá? Qualquer atuação, digamos assim. Pense em alguma mulher que tu acha... Aqui? Não, Pode ser também, mas... Pode ser também, mas para as pessoas conhecerem, Referência. Pense em alguma mulher que tu assiste, que tu consome, ou que tu já provou a comida, uma chefe de cozinha, uma advogada, uma contadora boa, já tá chegando a época aí de declarar imposto de renda. Pense em alguém que é uma mulher que tu admira o trabalho e que tu quer que outras mulheres conheçam. Na verdade, tem muitas mulheres que eu admiro, inclusive da minha própria rede, né, do Café Estratégico, mulheres incríveis, mas tem uma que eu me lembrei agora, que eu gostaria também que vocês conhecessem, que ela tem um trabalho também voltado para treinamento de empreendedoras, principalmente microempreendedoras, que é a Mirelle Figueroa. Ela é de Vitória de Santo Antão, então também aí do interior. E ela vem fazendo um trabalho muito bacana aqui em Recife e também levando para o interior através do projeto dela, que é o Decola Empreendedor. Então sigam aí nas redes sociais, Decola Empreendedor e Mirelle Figueroa. Maravilha! Mas olha, antes de acabar, fala do teu evento também. Ah, beleza. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o network, aprender a fazer network na prática, melhorar essa habilidade aí da comunicação, participem do workshop Vale Mais Que Dinheiro. Alavanque os resultados do seu negócio e da sua carreira por meio de um network poderoso. Dia 23 de abril agora, a gente vai estar no Sebrae, fazendo um treinamento à tarde. As meninas vão estar lá, Vamos né? estar Vamos presentes. E convido vocês a participarem, a seguirem as nossas redes, Café Estratégico, Isa Cabral. A gente tem aí, pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, algum evento, algum treinamento nessa área, para vocês poderem potencializar os resultados de vocês. Ai, Perfeito. gente, então encerramos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Viu? Se você quer que nossa palavra chegue em mais mulheres, então curte, comenta, compartilha esse episódio. Seja muito bem-vinda a essa comunidade de mulheres estratégicas e muito humanas. Toda segunda-feira estaremos aqui para o papo mais inspirador da semana. Esse podcast foi produzido pela Videofarm. Beijo. Tchau, gente!